Alan Turing foi um matemático, lógico, criptoanalista e cientista da computação. Atualmente é considerado por muitos como o pai da computação. Alan Madison Turing nasceu em Maida Vale, Londres, em 26 de junho de 1912. O segundo e último filho de Julius Madison e Ethel Sarah. John Turing era seu irmão mais velho. Seu pai, Julius Madison, trabalhava no Serviço Civil Indiano, onde conheceu Ethel Sarah Stone, com quem se casou. Turing teve uma infância rígida e já demonstrava inaptidão para o convívio social, tendência à introspecção e chamava a atenção pela gagueira, o desleixo na forma de se vestir, o desrespeito às regras e por tratar com ironia colegas e professores. O interesse de Turing pelas ciências, segundo sua mãe, atrapalhava suas atividades escolares. Dono de um comportamento excêntrico, Turing descobriu-se homossexual quando se apaixonou por um amigo na adolescência. O período também marca o despertar de seu interesse pela criptografia e a decisão em especializar-se em matemática. Em 1926, Alan Turing foi estudar em Sherborne School, uma escola pública localizada em Sherborne, no sudoeste da Inglaterra, onde estudou até 1931. Ano este em que foi para a Universidade de King's College, em Cambridge, Inglaterra. Ele deu início a uma notável carreira acadêmica e foi lá onde começou a se interessar por problemas de lógica e matemática e ganhou prêmios por seu trabalho sobre teoria da probabilidade. Quando sua revolucionária tese On Computable Numbers foi publicada em 1987, ele já havia cruzado o Atlântico para o doutorado em Princeton. Turing passou 2 anos matriculado como aluno de pós-graduação na Princeton University, em New Jersey, Estados Unidos, onde trabalhou com lógica, álgebra e teoria dos números. Já de volta à Inglaterra, o potencial de suas ideias havia chamado a atenção do Serviço de Inteligência Militar britânico. Embora não se considerasse um patriota, Turing tinha noção do perigo representado por Adolf Hitler e aceitou colaborar. Isso foi durante a Segunda Guerra Mundial, onde trabalhou para a inteligência britânica em Bletchley Park, um centro especializado em quebra de códigos. Por um tempo foi chefe do HUT-8, que era uma seção responsável pela criptoanálise da frota naval alemã, tendo assim planejado uma série de técnicas para quebrar os códigos alemães. Alguns especialistas defendem que, sem a colaboração de Turing, a história poderia ter sido outra, e o desembarque das tropas aliadas na praia da Normandia poderia ter levado mais tempo e também poderia ter custado muito mais vidas. Com o fim da guerra, Turing gozou de certo prestígio. Trabalhou no Laboratório Nacional, onde criou um dos primeiros projetos para o computador de programa armazenado, o ACE. Colaborou com a construção do primeiro computador norte-americano, o famoso ENIAC. Foi empossado vice-diretor do Laboratório de Computação da Universidade de Manchester e foi eleito para a Royal Society. Sua vida pessoal, no entanto, causava constrangimento a seus superiores e, devido ao seu conhecimento sobre projetos secretos do governo, passou a ser visto como um perigo. Em 1952, Turing deu queixa contra o namorado que havia roubado seu apartamento em sua ausência, o que se provou um erro trágico. Ao invés de procurar pelo ladrão, as autoridades o processaram por indecência flagrante e homossexualismo, considerado crime na época. Enquadrado na mesma lei que décadas antes havia dado início ao martírio de Oscar Wilde, e somente foi revogado em 1968, Turing foi obrigado a cumprir pena alternativa na forma de um tratamento à base de estrogênios, um hormônio feminino, o que equivalia a uma castração química, e eletrochoques que deveriam curá-lo da sua condição, tudo isso para poder livrar-se de ser preso. Em 8 de junho de 1954, um empregado de Turing encontrou morto em sua residência em Wilmslow. O exame pós-morte estabeleceu que a causa foi um envenenamento por cianeto. Quando seu corpo foi descoberto, uma maçã estava meio comida ao lado de sua cama. E embora a maçã não tenha sido testada quanto ao cianeto, especula-se que esse foi o meio pelo qual uma dose fatal foi ingerida. Um inquérito determinou que ele tinha cometido suicídio, então foi cremado no crematório de Woking em 12 de junho de 1954. Sua mãe defendeu que a ingestão foi acidental, causada pelo armazenamento descuidado de seu filho aos produtos químicos de laboratório. O ator Jack Copeland defende que a morte pode ter sido acidental, como resultado de inalação de vapores de cianeto durante uma experiência química conduzida no improvisado laboratório que ele tinha em sua casa, e onde já havia acontecido acidentes anteriores. Nos anos que se seguiram, as autoridades trataram de abafar o caso, e com o passar do tempo, o nome Alan Turing foi praticamente apagado dos registros históricos. O resgate só aconteceu em meados dos anos 1980. Em 11 de setembro de 2009, 55 anos após sua morte, o primeiro-ministro do Reino Unido, Gordon Brown, pediu desculpas formais em nome do governo britânico pelo tratamento preconceituoso dado a Turing, o que o levou ao suicídio. Alan Turing fez pesquisas em várias áreas,
mas se destacou nas áreas de matemática, lógica e criptografia. Turing estabeleceu ainda nos anos de 1930 os fundamentos da computação digital. Porém, é na máquina universal, descrita como instrumento de aferição das ideias propostas em sua tese matemática, ou Computable Numbers, que se encontra a raiz dos equipamentos que usamos hoje, apenas imaginada no artigo da descrição da máquina de Turing, onde a máquina de Turing era capaz de calcular qualquer função matemática mediante um determinado conjunto de instruções. Formalmente, ela consiste em uma fita dividida em células que contém símbolos do alfabeto, um cabeçote que pode ler e escrever símbolos na fita e mover-se para a esquerda ou para a direita, um registrador de estados, uma tabela com as funções de transições. Para definir formalmente a máquina, usa-se uma tupla. A tupla consiste no alfabeto de símbolos, conjunto de estados, as funções de transições, o estado inicial, conjunto de estado final, conjunto de símbolos auxiliares, o símbolo branco e o símbolo que indica o início da fita. Seu gênio inquieto, no entanto, caminhava a passos largos, e ainda que os primeiros computadores construídos fossem um pouco mais que grandes máquinas de calcular, Turing já se questionava sobre seu futuro potencial. Em artigos científicos, formulou questões, ainda sem respostas, que antecipavam a ciência da inteligência artificial. Seu experimento imaginário, conhecido como teste de Turing. Após 1950, o teste se tornou um conceito essencial da filosofia da inteligência artificial. O teste é inspirado em um jogo de festa chamado imitação, no qual um homem e uma mulher entram em salas separadas e um convidado tenta adivinhar quem é quem através de uma série de perguntas. Nesse jogo, ambos tentam convencer o convidado de que é um ou outro. Turing recria o jogo colocando uma máquina de um lugar dos participantes. O interrogador erraria na mesma frequência da que quando o jogo é jogado com um homem e uma mulher? Em outras contribuições, temos o Bombe, que foi uma máquina eletromecânica que tentava descobrir todas as possíveis combinações do código Enigma. Ao contrário dos motores do Enigma, o Bombe tinha dois sets de terminais de input e output, para que eles pudessem ser conectados em série. A parte central da máquina constituía em 36 motores giratórios que representavam 12 caracteres do Enigma. Turing construiu a Bombe assumindo a presença de texto, chamado de CRIB, que a criptoanálise pudesse identificar em determinado ponto da mensagem. Com o texto em mãos, era comparado aos sinais que foram transmitidos e assim decodificavam as mensagens. Essa técnica era conhecida como No Plain Text Attack, ou ataque de texto conhecido. Alan Turing também foi um dos maiores responsáveis pela decodificação de códigos usados pelo exército alemão, pelo código de Lourdes e a decodificação do Enigma. Isso ajudou muito na Segunda Guerra Mundial, pois assim era possível entender as mensagens dos alemães e assim saber seus próximos movimentos. Apesar de todas as suas realizações, o seu reconhecimento pelos primeiros trabalhos teóricos com computadores britânicos só veio nos anos 80, com a publicação póstuma de sua biografia por Adrian Hodges. Alan Turing ficou totalmente esquecido após a sua morte prematura aos 42 anos, provavelmente pelo preconceito e a sua opção sexual. Dentre uma das curiosidades de Alan Turing, tem a história de que o logo inicial da Apple, uma maçã colorida com uma pequena mordida, poderia ter sido um tributo a Alan Turing. Turing também praticava corrida de longa distância, inclusive conseguindo alguns recordes.